Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 3. Quem encontrou pode dizer amém. As páginas iniciais do livro de Deuteronômio. Eu queria tanta graça de Deus para conseguir, em poucas palavras, explanar o que está no meu coração, mas a dificuldade é tão grande da parte humana, não da parte de Deus. Deus, quando Ele age um vaso com espaço, Ele trabalha muito. Mas imagina um vaso raso, cabe muito pouco conteúdo. Um vaso muito raso, cabe pouca coisa. Agora um vaso profundo, chamado Saulo de Tarso, cabia tanta coisa. Cabia línguas, cabia interpretação, cabia avivamento, cabia dons espirituais, graça de Deus. Quem considera você um vaso raso? Meu Deus, eu me considero um vaso muito raso. Parece que o Senhor procura mais espaço, mas diz, não tem. Eu estou aqui, o azeite está derramando, mas não cabe. Está preenchido com muitas preocupações da vida, está preenchido com muitas coisas deste mundo, né, Prêmio Anastácio? Preenchido esse espaço do nosso coração com muita coisa que devia dar lugar mais para Deus. Sabia que muita coisa rouba o lugar de Deus no nosso coração? Mas amém, não tenho tempo para ficar falando com vocês. Vamos ler o capítulo 3 de Deuteronômio 23 a seguir. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais neste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Pode assentar, queridos. Dá uma salva de palmas para o doutor Jesus. Muito bonita, muito alegre as suas palmas. O Senhor Jesus merece. Aleluia. Enquanto muitos não têm vontade de entrar na terra, conforme a mensagem de ontem, tem outros com muito desejo de entrar na terra. Enquanto tem uns que não valorizam a oportunidade que tem para fazer a obra de Deus e executar o que Deus colocou nas mãos, outros choram por não ter a mesma que você tem. Hoje eu ouvi de um jovem, na manhã de consagração. Um jovem me mandou uma mensagem depois da manhã de consagração. E aquele jovem me disse: pastor, ore por mim. Eu desejo muito pregar a palavra. Eu tomei até um choque, porque eu não esperava aquilo daquele jovem. Não sabia que existia aquele desejo no coração, tão escondido daquele jovem. Eu achava que o que ele fazia já preenchia tudo. Ele falou: eu tenho tanto desejo. Ele veio e diz assim: eu vejo os jovens pregando aí. Ele citou exemplos do Diogo, cooperador Diogo, citou exemplo do cooperador Rafael e tantos outros. Mas ele falou: ore por mim, para que Deus me dê também a palavra para me pregar. Tem pessoas que não valorizam o que de Deus receberam, mas a oportunidade que Deus nos dá de estar aqui hoje é uma oportunidade muito rica.
É um privilégio ímpar na nossa vida. Conseguir ser contemporâneo de homens. Ser contemporâneo de homens como nós temos sido contemporâneos. De homens que têm guardado a palavra. De irmãos que o tempo não tiraram deles a essência do Evangelho. De irmãos que você senta perto deles e só de você sentar, você sente algo de Deus na sua vida. De companheiros que quando você aperta a mão, você vê a sinceridade e o brilho de Deus. Oportunidade de estar nessa igreja aqui como nós estamos hoje, é poucos, viu? É por isso que você não vê muitas multidões aqui, porque em festas especiais, o público é reduzido mesmo. Ela é fechada, é um público muito seleto. É só para quem consegue achar esse tesouro, essa mina, aleluia. É só para quem consegue encontrar esse cantinho aqui, que traz paz para nossa alma. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Irmãos, eu estou falando de Moisés. Um homem que andava na presença de Deus, um homem que obedeceu o ídolo do Senhor, um homem que enfrentou Faraó, enfrentou dificuldades absurdas, e aquele homem chorava por aquele povo, boca no pó. Esse homem vai fazer uma oração. A primeira vez vai dizer que Deus não ouviu. E o segundo versículo em que li, dá a entender que Deus a ouviu e diz assim: eu não quero ouvir sobre este assunto mais. Eu não quero que você me fale sobre esse assunto. Você está preparada para ouvir o não de Deus? Você se preparou para ouvir o não? Nós estamos vivendo numa época em que nós somos mal acostumados. Nós somos acostumados e queremos pedir, queremos orar, e queremos que Deus nos obedeça. Ele tem que fazer, Ele tem que dar. Porque Ele deu para o irmão, Ele não deu para mim. Por que Ele deu para ciclano e Ele não me deu? Por que fulano tem e eu não tenho? E muitas coisas nós vamos questionar a Deus. E muitas das respostas de Deus são não. E ouvir um não é para qualquer um. É por isso que muitas pessoas não continuam dentro da igreja. Moisés, ele vai implorar ao Senhor. Quando eu li esse texto, eu desabei. Porque eu vi um homem que quando ele inteirou 40 anos, ele lutou. Ele teve desejo de libertar o povo. Mas da maneira juvenil, cheia de ânimo, cheia de força, mas ainda sem a autoridade imposta de Deus na vida dele. E ele tem que fugir do Egito. E com 80 anos, 40 anos se passam, pastoreando ovelhas de Jetro e de Reuel, que é o mesmo Jetro, pastoreando. E lá, depois com 80, mais 40, ele ouve a voz de Deus, dizendo: vai lá, liberta o povo. Ele entra no Egito, consegue resgatar o povo. Um trabalho absurdo. Aquele homem trabalhava de dia e noite. Não era um pastor desses que só prega no domingo, com um tablet, com um notebook, com um aparelho aqui, com a mensagenzinha digitada. Não era desses. Ele acordava de manhã, diz a Bíblia, e ele sentava às portas para atender a necessidade pessoal de cada pessoa. Ele ouvia os problemas. Aleluia. Eu trabalho com um grupo muito menor que o do Moisés. Muito menor, menos de 0,0%. E às vezes eu não consigo atender todos. Jetro fica admirado e diz: Moisés, como é que você faz isso? Você vai se matar. Você fica aí. Mas ele tinha tanto amor por aquele povo, tanto zelo por aquela igreja. Aleluia. Quem ama sofre. Quem ama sofre. Quem ama tem sofrimento. Quem ama, meus amados irmãos, sofre. Tem pessoas que estão no nosso meio, mas parecem ser insensíveis. Eles não têm sensibilidade.
Para eles tanto faz como tanto fez, eles não acostumam com as pessoas, não tem zelo pelas pessoas, não tem amor pela figura de uma pessoa. Mas existem pessoas como Moisés, que ama e ama de verdade. E Moisés, na caminhada, ele vai chegando ao final agora com quase 120, porque mais 40, 80, e quando findando a caminhada, mais 40, a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas de 40. No final dos 40, ele já sentia o cheiro, aleluia, da terra prometida. Ele já sentia o gostinho da vitória. Só tinha o Jordão para atravessar. Só tinha o Jordão. Aleluia. E Deus vai dizer para Moisés: você não vai entrar. E quando Deus diz não para você, você consegue continuar? E quando Deus diz não para... É fácil pregar e dizer: Deus vai te dar, Deus vai fazer, a porta vai abrir, vai acontecer. E se Deus disser não para você? Quando Deus disse não para Moisés, foi pelo motivo, Deus falou para Moisés: não, chega na rocha, eu vou estar diante de ti sobre a rocha, fala com a rocha. E Moisés, irado pelo povo, bateu na rocha 2 vezes. Deus falou: Arão não entrou na terra por conta da rocha, não me glorificou, e tu também não vai entrar por conta daquele episódio da rocha. E Moisés vai orar, e o Senhor vai dizer: não fala mais sobre isso, você não vai entrar na terra. Aleluia. Só que tem uma coisa: Moisés, desde aquela rocha de Meribá, ele sabia, porque Deus já tinha avisado que ele não entraria, Arão não entrou, mas ele não desistiu de lutar. Ele não desanimou, mesmo com o não de Deus. Ele não parou. Mesmo que as coisas não aconteçam na sua vida como você planejou, mesmo que você não tenha a casa que você sonhou, que você não conquistou aquilo que você quis, mesmo na vida eclesiástica, na obra espiritual, uma coisa eu tenho que te dizer: você não pode parar, você precisa continuar, você precisa avançar, porque você tem uma incumbência. Além de Deus dizer não para Moisés, Deus está dizendo assim: Josué está aí. Josué está aí. Aleluia. Josué está aí. Anima Josué. Como animar alguém que vai fazer o que você queria que ele fazer? Como se você vai animar Josué? Porque Josué vai introduzir o povo na terra, e tudo que você mais queria era colocar o povo na terra. Quantas vezes Deus nos coloca para abençoar pessoas em áreas que nós não temos? Quantas vezes eu já orei por pessoas que alcançaram metas e alcançaram propósito em coisas que eu jamais vou alcançar, mas nem por isso eu posso me frustrar, nem por isso eu posso me recolher, nem por isso eu posso me esconder. Mesmo diante do não de Deus, você precisa continuar adorando, exaltando o nome do Senhor. Deus vai dizer não. Você não vai, Moisés. Por isso você não vai. Dá um motivo. Sempre que Deus disser não, ele vai dizer o motivo que ele disse não. Você não vai. Mas o seu irmão, o seu companheiro Josué vai introduzir. Anima ele. Aí Moisés vai fazer uma retrospectiva. Os primeiros capítulos de Deuteronômio é uma retrospectiva. Eu acho tão lindo o início de Deuteronômio, porque Moisés contando a história, ele narra da boca de Moisés, desde a saída do Egito, o processo que Deus fez para salvar o povo. Mas ele vai dormir com esse não. E ele continua lutando. Irmãos, quantas mulheres que choraram para ser mãe e o útero nunca abriu. Quantas pessoas que lutaram por uma bênção e Deus não respondeu. Eu já vi Deus curar câncer na igreja na hora. Eu já tive em culto em que o Senhor operou e alguém correu para o banheiro e vomitou escorpião. Eu vi. Eu já vi pessoas vomitar mecha de cabelo, bola de sangue no culto. Deus curar câncer, caroço no seio canceroso desaparecer.
Mas quando meu pai estava com câncer, eu orei por ele. Eu cantava com ele perto da cama dele. Eu cantava os hinos que ele mais gostava, eu cantava. Eu vagava neste mundo, não tinha paz nem um segundo, nem sabia o que fazer. E ele com aquele olho azul tão bonito me olhando, ele cantava junto comigo e dizia: a dor passou. A dor que nem morfina passava do câncer, mas Jesus aliviava. Mas o Senhor não curou meu pai. O Senhor não curou meu pai, o Senhor levou. E eu tive que continuar adorando o Senhor. Você está entendendo aqui nessa noite? Você tem motivos para chorar. Você tem motivos para chorar. Você teve muita luta na sua caminhada e vai ter muitas lutas. E muitos dos seus pedidos não vão ser atendidos. Muitas coisas o Senhor vai dizer não. Mas você não pode parar. Você precisa entender os planos de Deus para a sua vida. E você precisa entender que o não de Deus, às vezes, é o melhor para a nossa vida. Não foi só Moisés. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, eu anotei aqui, para mim não esquecer. 1 Crônicas, capítulo de número 22. Já já nós vamos orar por vocês. Glória a Deus. Versículo de número 8. Verso 7. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. O Senhor, porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, fizestes grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Às vezes Deus nos perdoa, Deus nos ama, mas algumas atitudes nossas nos mancha e nos impede de fazer coisas maiores. Quem sente isso, meus amados? Que muitos erros do passado que nós cometemos são perdoados. E Deus vai te salvar, fique em paz. Mas muitas coisas que você queria fazer, você não vai fazer, você não vai alcançar. Por erros que você cometeu. E o Senhor, Ele diz por quê? Ele diz assim: olha, Davi, eu te amo. Eu te amo, Davi. Você é segundo o meu coração, Davi. Eu te amo. O propósito seu é bonito, Davi. Você tem vontade. Aleluia. Mas você não pode. O projeto seu eu vou seguir na vida do seu filho, Salomão. O que eu quero dizer para você? Tenha muitas coisas que você não pode alcançar, mas você pode ajudar alguém a alcançar. Tem lugares que eu não vou conseguir chegar, mas tem jovens aqui que podem chegar além, ajudado por um pastor limitado, ajudado por um homem limitado. Josué, aleluia, ele chegou além, ele chegou mais longe, porque ele foi ajudado por um velho Moisés que errou, que teve tropeços, que fracassou naquele momento, mas não impediu Moisés de botar a mão na cabeça de Josué e diz: filho, vá, filho, executa, filho, passe o Jordão, introduza o povo na terra, porque Deus vai ser contigo. Aleluia. Eu hoje, quando eu vi os jovens aqui, eu olhei para os nossos jovens aqui na manhã de consagração, muitos às vezes, muitos distraídos, a cabeça voando, sem dar importância, o peso da responsabilidade estava sobre eles e da oportunidade. Eu pensei e disse: meu Deus, eu queria ter de novo meus 20 anos para consertar muitos erros da minha vida, muitos erros do meu passado e arrumar a minha vida. Meu amigo está ali, hoje, eu abracei ele, e a vontade era de chorar. Ontem, esses dias atrás, o filho dele foi detido, não foi isso, meu Cristiano? Cooperador da igreja, mas o passado, a luta,
os nossos caminhos errados nos traz peso. Ele falou: pastor, meu filho foi detido 11 horas da noite, 10 horas da noite. Muitas coisas, irmão Cristiano, era para nós ter melhor, mas os nossos erros. Mas nós estamos aqui para dizer para você que tem oportunidade: vai um pouco mais, santifica um pouco mais, chore um pouco mais, chore, gema um pouco mais, vai gemendo, vai chorando, aleluia, mesmo com o não de Deus. Davi chorou muito pelos seus pecados. Se você ler Salmo 51, você vai ver o homicídio que ele cometeu, o crime que ele cometeu, o homicídio, e ele vai chorar, e o Senhor vai perdoar, mas diz: você está impossibilitado de fazer o que você quer. Moisés foi impossibilitado de fazer o que ele quer. Deixa eu dizer para você, não é só você que não tem o que você quer, não. Aprenda isso. Não é só você. Quantas irmãs aqui que olham para a sua casa, algumas têm a felicidade de ter tudo que quer, mas a minha querida esposa às vezes não tem tudo, não tem mesmo, eu tenho certeza, não tem tudo que tem para dentro de casa, para o básico. Nós não temos tudo. E tem gente que chora. Outros reclamam porque não tem o dinheiro no bolso, porque não tem isso, não tem aquilo. Aprenda que nem todos têm o que quer. Nem todos vão alcançar o sonho que quer. Você vai projetar. Eu me lembro que quando eu casei, eu nunca esqueço aquilo. Eu casei, louvo a Deus pela vida da minha querida esposa, que eu não sei de onde saiu tanta fé. Ela entrou naquela casinha que eu tinha, tão simplesinha, tão pequenininha, os móveizinhos, tudo assim. Cai, não cai. Literalmente, eu não vou entrar em detalhes, mas só Deus e ela sabem da situação. Meu Deus, eu tinha que ter vergonha, né? Mas fazer o quê? Era aquilo que tinha, não tinha outra coisa. Aí uma das jovens da nossa igreja foi nos visitar. Eu tenho que ter cuidado, né, irmã? Está sendo gravado. Aí a jovem foi me visitar. A casa, a kitnet, tinha cozinha, uma cozinha 4x4, e mais um quarto que era 6x4, e uma varandazinha. E quando ela entrou, ele olhou e falou comigo assim: eu, quando casar, sabe que estava começando aqueles móveis brancos, a linha branca, lembra? Dos incentivos do governo para a linha branca, que antigamente era colorido, hoje voltou para colorido de novo a decoração. Mas antigamente era amarelo, vermelho, lá esmaltados antigos. Aí veio a linha branca o governo na época facilitou isso, 2000 e poucos, né? O governo facilitou para as pessoas comprar, e todo mundo comprou geladeira, todo mundo comprou armário. A irmãzinha olhou e disse assim: quando eu me casar, a minha cozinha vai ser toda branquinha. Só não vou contar o resto, porque senão eu vou dar muito na cara. Alguém vai assistir depois. Né? Não conseguiu alcançar. Não alcançou nem o casamento. Nem o casamento que ela queria. Com dirá os móveis. Às vezes o não vai vir. Calma. Você não vai ter tudo que você quer. Você tem que fazer de Cristo seu tudo. Porque se Cristo for teu tudo, Ele preenche o vazio, Ele preenche o espaço, Ele preenche a lacuna, Ele preenche o não. Porque quando Ele dá o não, a forma que Ele deu o não para esses homens, irmão, Ele vai dizer: Moisés, você não vai ter isso, mas vem cá. Você tendo Cristo, você tem tudo. Quando Ele diz não para Moisés, você não vai ter a terra, mas sobe aqui, dá uma olhadinha. Você pode olhar, olha para lá, olha para cá, olha aí, dá uma olhada. Agora eu vou te recolher. Que privilégio, o Senhor mostrou. O Senhor mostrou. Quando Ele vai dizer para Davi não, Ele diz: Davi, você não vai me construir o templo. Você não pode construir. Suas mãos estão manchadas de sangue. Quem sabe o sangue de Urias e de muitos outros que ele matou. Você não vai poder construir. Mas fica tranquilo, o seu filho, que saiu das suas entranhas, ele vai construir. Aleluia.
Seus filhos, se você orar aqui hoje, chorar, talvez tu não tenha tudo, mas os seus filhos alcançarão benefícios. Alabaçúria. Deus tem compromisso com a sua posteridade. Bendito seja Deus. Eu estava ali sentado, lembrando do meu pai, e pensando assim, se meu pai conhecesse essa igreja, aonde eu estou há 3 anos, ele ia ficar tão orgulhoso dessa igreja. Se ele pudesse me enxergar agora, ele ia ficar orgulhoso de ver o filho dele em cima desse altar pregando esta palavra, porque Deus me colocou além do que meu pai esteve. Ele começou pregando debaixo de um pé de manga, com uma caixinha, numa casa, na roça. E começou montado a cavalo, visitando. Ele começou com muito tempo como diácono, com muita luta para chegar ao diaconato. Depois de muito trabalho e esforço, os irmãos reconheceram e ungiram ele ao presbitério. Mas ele lutou, e Deus levantou o filho dele como pastor. Pela misericórdia do Senhor, aqui estou. Talvez eu não vá muito longe, mas eu estou pregando, dizendo para você que Deus quer te levantar. Eu vou te empurrar mais para frente. Eu quero te colocar aonde eu não consegui chegar, em patamares espirituais mais elevados. Quem tem vontade de avançar um pouco mais, não se limite, passe o Jordão. Você está livre, passe o Jordão adorando, passe o Jordão cantando, vai em frente. Avance um pouco mais. Bendito seja o nome do Senhor. Então Moisés não ouviu um não. Por que Moisés ouviu um não? Repita comigo, porque eu quero que essa mensagem fique fixada no teu coração. Moisés disse, o Senhor disse não para Moisés. Ele não entrou na terra por quê? Porque por causa da rocha. Davi não conseguiu construir o templo por quê? Sangue. Então abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, 7 e 10, tem tempo. Hoje eu fui sábio, você viu? Ontem eu fiz um atropelo terrível, mas hoje eu fui na hora certa. Capítulo 12, sem correria, verso 9, verso 8 a seguir. Hoje eu estou que nem o irmão de Elcio, chorando um pouquinho, né? Mas é gostoso chorar, né, presbítero de Elcio? Gostoso. Vamos ler o 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu estou falando de mais um homem que orou, que lutou. Quem está entendendo diz amém. Não dorme não, pelo amor de Deus. Um homem que orou porque tinha um espinho da carne, um mensageiro do diabo que o esbofeteava, afronta, um problema grave que ele passava, que ele queria tanto se livrar dele, mas ele não conseguiu se livrar. Tem problemas que parece que são para a vida, né? Tem coisas que nós carregamos que, pelo amor de Deus, eu imagino Paulo mudava de cidade e a perseguição continuava. O mensageiro de Satanás não dava sossego para Paulo. Ele chegava num lugar, ele era apedrejado. Ele chegava no outro, eles davam varada. Ele chegava no outro, ia para o cárcere. Aonde ele ia, tinha um mensageiro do diabo esbofeteando, tanto no sentido espiritual como no literal. E ele vai orar. Uma vez, Deus não responde. Ele ora a segunda, Deus não responde. Ele ora a terceira e o Senhor diz: Paulo, não vou te dar. Não vou te dar. Não vou te dar. A minha graça te basta. Deus está dizendo para você: o não, muitas vezes eu te dei, mas a minha graça você tem também. Aleluia. Quem mesmo no meio da luta tinha a graça de Deus. Quem mesmo no meio da luta, da provação, a graça não te faltou. Mesmo você dentro
dentro do hospital internado, e o médico desenganando, a graça não te faltou. Mesmo você na luta, aleluia, a graça não faltou. Teve vezes na minha vida que faltou dinheiro, mas não faltou a graça. Teve vezes na minha vida que faltou condições financeiras, mas não faltou a graça. Faltou saúde, mas não faltou a graça. Em todos os momentos da minha vida, aonde a luta mais apertou, mais eu vi a graça, mais eu vi o poder, mais eu vi a unção de Deus sobre a minha vida. Paulo não. E tem curas que Deus não vai curar. Tem pessoas que vai vir aqui a primeira vez, eu já vi. Entram aqui a primeira vez, e quando entram aqui, Deus cura na primeira vez que entrou. Vai no médico e manda exame, traga, porque sumiu. E há problemas que não é para cura, Deus vai permitir. Nem todo mundo Deus vai curar. Nem todo mundo vai ser próspero. Nem todos vão trabalhar na multinacional. Nem todos vão ter um diploma. Nem todos vão falar vários idiomas. Nem todos vão ser ricos. Agora todos podem ser prósperos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu já vi irmãos com uma renda pequena, mas abençoados por Deus. Quem conhece pessoas que são prósperas? Você olha o valor do contra-cheque e você diz assim, mas o valor é pequeno demais. Mas o Deus que trabalha na vida da pessoa é grande. É grande. É grande. Eu fui criado no meio de um pai que foi aposentado, desenganado da medicina quando eu nasci. Ele aposentou com um salário melhor, e eles foram defraudando, sobrou para ele um salário mínimo. Para criar 2 filhos, a esposa, salário mínimo. Se fosse hoje, ele ganharia 1.000 e poucos reais. Era o salário mínimo que ele tinha naquela época, para nos criar. Mas eu nunca vi uma bênção daquela. Comemos e comemos bem, nunca tive fome. Aliás, pelo corpito você já vê que comeu até demais. Nunca passei fome. Nunca chegou no final do ano, eu vi os colegas pegar o saco de arroz de 5 quilos e colocar o caderno, mas com um salário mínimo. Eu não sei como é que minha mãe andava com aquele lencinho na cabeça, aquela roupinha velha, o meu pai com a calça remendada. Mas os filhos, ele tinha a mochila Company para nós colocar nas costas e ir para a escola. Eles abriam mão dos prazeres para eles, abriam mão do calçado para eles, do dinheiro para nos dar a mochila, para nos dar o tênisinho, para nos dar os caderninhos da escola. Nunca faltou para mim. Sabe por quê? Porque na luta, a graça de Deus, tinha Deus na minha casa, tinha Deus no meu lar. Quem tem Deus não falta nada. Eu me lembro que a luta batia para comprar carne, era difícil. Eu me lembro que o fazendeiro dizia, seu Zequinha, vem aqui matar um porco para mim. E eu ia com meu pai, acender o fogo, pegar a palha. Ele matava aquele porco de 15 arroba, 12 arroba para o fazendeiro. E ele falava com ele, leva todo o tocinho para você. Faz a linguiça, tira uma parte. Ou seja, a gente tinha uma vida tão abençoada. Mesmo no meio da luta, o Senhor não deixou faltar. Deixa eu dizer para você, você que já ouviu tanto não de Deus, você que já teve tantos desejos frustrados, você não se sente um privilegiado hoje com essa palavra, sabendo que Deus tem cuidado de ti e Ele vai te dar vitória. Agora, para nós refletir um pouquinho mais, por que Deus disse não para Paulo? Você já falou comigo que o não de Moisés foi por conta da rocha. Você já me disse que o não para Davi foi por conta da mão manchada de sangue. E por que Deus não curou Paulo? Cadê o primeiro a responder enquanto eu tomo água? Por favor. Não se exaltar. Paulo, você pode ver que Paulo tinha uma tendência. Paulo era ambicioso. Paulo estudou para a época, ele foi um dos maiores sábios. E dentro do fariseísmo, ele excedia os jovens da idade dele em conhecimento da lei, em obediência
a Torá, ele excedia. Ele almejava posições de destaque. Você percebe que Paulo, mesmo cristão, tem momento que ele vai dizer: aceite me gloriar um pouquinho. Ele ficava intrigado, porque muitas das vezes o apostolado dele foi muito criticado pela igreja de Jerusalém. Eles diziam não. Para eles, Matias entrou no lugar de Judas. Matias, o Senhor apontou Matias, mas ele vê ele como um abortivo, um apóstolo abortivo. E isso, para incutir isso no coração da igreja que estava em Jerusalém, era muito difícil. E Deus mudou Paulo, Deus humilhou Paulo, Deus pegou Paulo e jogou no chão, cegou Paulo, deixou ele dependente das pessoas. Aí Deus coloca a graça dele em Paulo. Deus tira tudo de Paulo, tira o conhecimento, a influência judaica, tira tudo de Paulo e põe nele a graça. E começa a dar revelações. Paulo, logo quando converte, ele entra em Jerusalém e o Senhor dá um arrebatamento de sentidos dentro da igreja de Jerusalém e diz: Paulo, não vão aceitar você aqui. Paulo, eu vou te enviar aos reis da terra, aos gentios, e dá visões e revelações profundas para Paulo. Aí o Senhor está dizendo assim: eu tenho que botar um contrapeso. Eu tenho que botar em Paulo o quê? Um espinho. Todos nós temos um espinho. Deus usa isso. Quando você começa a crescer um pouquinho, Ele dá uma apertadinha no espinho. Quando você começa a menosprezar o irmão do teu lado, Ele dá uma apertadinha no espinho. Quando você começa a olhar no espelho e achar que é a última bolacha do pacote, eu sou a Barbie, eu sou o Ken humano, eu sou não sei o que, o espinho aperta. Quando você olha na sua conta e a conta dá uma inchadinha e você diz: eu não sei como é que o Rafael vive, porque eu, com essa minha renda, não está dando para viver. Eu não sei como é que o pastor vive. As filhas do pastor, como é que come com aquele... Porque eu, com esse meu salário... Aí Deus dá uma apertadinha no espinho. Não se exalta não, porque Deus ainda tem espinho para apertar. Tem muita gente que Deus não prosperou e não abençoou, porque Ele está usando isso para tratar você. Ele está tratando com você com isso. Tem pessoas que, se Deus abençoar e ele crescer muito, ele vai pisar nos menos favorecidos. Ele vai humilhar as pessoas. E Deus tem um espinho para não se exaltar com as revelações do Senhor. Paulo era pelas revelações. Tem gente que exalta por muito menos. Paulo era por coisas grandes. Ele viu coisas inefáveis, que não era lícito falar aos homens. E por conta dessas visões, teve um espinho na carne. Você está achando que fazer a obra de Deus é assim? Deus, Ele trata, Ele dá o não e diz por quê. Paulo, eu estou dizendo para você não se exaltar com as grandezas das revelações. Eu estou permitindo e eu não vou te curar, e eu não vou tirar, para você continuar na minha presença. O que você quer hoje aqui? Você quer o sim de Deus em tudo? Então Ele não é Deus. Se Deus te der sim em tudo, Ele não é Deus. Você é Deus. Eu vou dizer para você uma coisa aqui. Eu louvo a Deus pelos não que o Senhor já me deu. Quem pode louvar a Deus pelos não que o Senhor já te deu? Os não que Ele me deu foram muito bons. Aleluia. Sabe aquele não do pai tão carinhoso que vai dizer para o filho: eu não vou comprar isso para você, filho. Eu já te dei sorvete, já te dei chocolate, já te dei isso tudo. Você não pode, filho. É assim que Deus está dizendo. Nessa noite, essa igreja brasileira, essa igreja mundial, é uma igreja doente, tal qual os nossos filhos. Os filhos hoje, a maioria, dá calundu quando quer comer uma coisa e o pai não dá. O filho chora e esperneia, porque hoje é pizza, hoje é chocolate, hoje é doce. E muitos pais calça frouxa faz o que o filho quer. Mas quando um pai de verdade, se chorar, aí que não tem. Se chora, lá em casa era assim. Tanto que nunca deram trabalho, nunca fizeram birra. Porque se chorar, pediu, chorou, acabou. Elas sabiam que se chorou, pediu algo, chorou, está encerrado o assunto. Agora, se não chorar e no diálogo e conversando, quem sabe até consegue. Mas se chorar, acabou. Sempre foi assim. Nunca me fizeram raiva. Nunca chegou numa loja, porque não é não. Nós temos que aprender a educar os nossos filhos com não. Porque Deus está dizendo não para nós também o tempo todo. Você tem que aprender a ouvir não. Deixa de ser preso. Não é só esses que ouviram não. Eu vou encerrar com o último que ouviu não.
Mateus 26. Quem que eu estou falando? Jesus de Nazaré. O irmão já disse ali. Esse também ouviu não. Estou preparando vocês para... E me preparando para nós aprender, irmãos. Que não é esse oba-oba das igrejas atuais. Recebe, toma. São mensagens assim, que deixam um povo doente, dependente de bênção, dependente de profecia, dependente de uma revelação maior do que essa aqui, traz esperança para nós. O não de Deus é melhor do que um sim de um falso profeta. Quem entende assim diz amém. São Mateus 26, 42. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, ao filho, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. Aleluia. Ele vai pedir ao Pai, afasta de mim este cálice. Olha, vamos ler o 39? Indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Deixa eu dizer para você, você é um crente que entregou seus caminhos ao Senhor, ou você quer as coisas do jeitinho que você quer? Se você vem para a igreja para servir a Deus, para querer as coisinhas do jeitinho que você quer, tu está no lugar errado. Porque o meu Deus, o Deus que nossa igreja prega, ainda é um Deus vivo, que manda, que comanda, que tem o domínio sobre todas as coisas, e tem coisa que Ele vai dizer não. Quem já ouviu o não de Deus alguma vez? Quem já ouviu o não algumas vezes? E aliás, no Brasil, no momento que nós estamos vivendo, é o momento dos não. O que tem de crente orando para parente? É o pastor presidente da nossa igreja. E a igreja toda orou. E Deus levou o pastor. De repente outro adoeceu. E a igreja do mundo: vamos orar, Senhor, tem misericórdia. Deus levou. O que tem de gente? Irmãos que vão para a beira do hospital, não podem entrar, fazem campanha para lá de fora. Deus está dizendo: mas é a minha vontade, eu vou levar. Tem muita gente que tem irmãos, eu atendo pessoas que vocês não vão entender, mas que ignoram a Deus e que estão revoltados com Deus porque levou entes queridos deles. Mas não sei por que Deus levou, eu não consigo entender. Você nunca vai entender. Ele levou porque Ele agradou levar. Mas por que eu passo por isso? Não sei. E se Deus não te falou, e por que não... Calma, tem coisa que Ele vai dizer não para você. E você tem que acostumar com isso. Só uma coisa que eu te digo: adore a Ele em todo o tempo. Seja como Paulo, que mesmo com espinho na carne, continua avante, levando avante alguém para vencer a luta. Não fique em depressão. Moisés não entrou em depressão. Davi não entrou em depressão. Paulo não entrou em depressão. E Cristo Jesus, como é que Cristo Jesus encarou o não? Moisés encarou o não orando. Foi assim, não foi? Orando, orou. Davi encarou o não de Jesus, de Deus, doando a sua própria prata para Salomão construir o templo. Paulo encarou com a graça, e Jesus encarou o não de Deus, aceitando a cruz. Aceite a cruz que Deus colocou nos seus ombros. Não larga a cruz, não volte para trás. Mesmo com o não largue a cruz de Cristo. Deus abençoe vocês. Palma para Jesus. Se eu vivesse de vender DVD, não pregaria uma mensagem dessa nunca, né? Se eu vivesse de holofotes de mensagem, não dá para pregar uma mensagem dessa não, porque ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir o sim. Outro dia nós vamos falar do sim, e ele fala muito sim. Muita coisa ele diz sim. Quem que já disse sim para você muitas vezes? Muitas coisas ele diz sim, mas tem áreas da vida que ele diz não. Essa mensagem tem endereço. Tem pessoas que estão aí como Paulo, batendo na ponta do aguilhão, querendo uma coisa que Deus nunca vai dar. Misericórdia. Deus abençoe vocês. Essa é a palavra. Palma para Jesus, meus irmãos.
Vamos orar? Senhor Jesus, preguei a tua palavra. Nos ajuda a entender, Pai. Nos ajuda a entender os teus propósitos. Abre a nossa mente, Senhor, para entender os não e os sim, os pró e os contra. Nos ajuda a entender e caminhar na tua presença. Faça a tua vontade na minha vida, nem que eu não entenda, nem que no momento eu não entenda, mas que a tua vontade permaneça em mim, que o teu querer permaneça sobre a igreja, que a tua vontade esteja sobre nós o tempo todo. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite de domingo, que seja uma noite do sim. Mas se for um não, estamos prontos para aceitar. Seja conosco aqui agora e derrama sobre nós o teu poder, em nome de Jesus.